Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. O tema de hoje será o grupamento em seguida do desdobramento da empresa Neogrid. Curta o vídeo, se inscreva no canal, pois estas interações ajudam na entrega do conteúdo e você será notificado assim que houver um novo vídeo disponível aqui. Desta vez, algo mais incomum aconteceu. Temos uma dobradinha de eventos de mercado. Foi com a Neogrid. Está passando por um grupamento em seguida de um desdobramento. Vamos ver a seguir as informações principais, tudo o que você precisa saber para se atualizar referente ao assunto e como atualizar a carteira diante desses dois eventos de mercado. Já começando o vídeo com o destaque dos avisos aos acionistas referente ao grupamento e o desdobramento de ações de Neogrid. Lembrando que você pode acessar o site da empresa na área de relações com investidores e, como é uma empresa listada na bolsa, ela tem a obrigação de informar cada passo dado ao mercado e à CVM e todos os órgãos pertinentes, principalmente ao acionista. Aqui eu destaco em vermelho as informações importantes, mas a seguir a gente verá o resumo de tudo isso. Então, como informações relevantes, nós temos o fator de proporção do grupamento, que foi o primeiro evento que o investidor precisa se atentar, é de 100 para 1. 100 ações serão grupadas em uma. Já o fator de proporção do desdobramento será o evento da sequência de 1 para 4, ou seja, cada uma ação será desdobrada em 4. Então, a consumação de todos esses dois eventos ocorreu no dia 8 de outubro de 2024 e a data de recebimento pelas frações ocorreu até dia 28 de outubro de 2024. Como atualizar a carteira diante de dois eventos de mercado? Vamos ver um exemplo a seguir. A primeira etapa, você pode se nortear e identificar primeiro a quantidade em custódia, da sua custódia de Neogrid na Datacom, seu custo total de aquisição e o seu custo médio antes do grupamento, que foi o primeiro evento, tá? Então, no exemplo, eu tenho 525 ações a um custo médio de R$ 1,50 e um total investido de R$ 787,50. Destacando aqui as informações relevantes, o grupamento e o desdobramento. A segunda etapa, eu vou calcular a nova quantidade de ações após o grupamento. Vou pegar a quantidade inicial de Neogrid, 525, dividir pelo fator de proporção do grupamento, que foi 100. Cheguei a 5,25 ações. A terceira etapa é atualizar o custo médio de aquisição após o grupamento. Então, eu tenho 5 ações inteiras, tá? A um custo médio de 150. E como foi calculado isso? Eu peguei o custo total de aquisição inicialmente, 787,50, dividi pela quantidade já agrupada, de 5,25. E o meu custo total de aquisição dessas 5 ações ficará em 750, que é justamente 5 unidades multiplicado pelo meu custo médio que eu identifiquei agora, de 150. Então, já apurei aqui a minha quantidade e valor total investido após o grupamento. A quarta etapa é apurar o resultado da venda das frações, se houver. Se não for o seu caso, fique tranquilo, essa etapa aqui você pode pular. Mas eu tenho aqui que trazer um exemplo completo que vai abranger aí pessoas que tenham fração a apurar. Então, no exemplo, como falei anteriormente, demonstrei, gerou 0,25 de fração.
a um custo médio de 150, né, que eu também expliquei anteriormente, chego a um custo da fração de R$ 37,50. Pesquisando sobre o assunto, indo na página do RI da empresa, lendo todos os comunicados e fatos relevantes, a empresa se pronunciou com relação ao leilão dessas frações. As frações são reunidas, vão a leilão, essas ações são vendidas e depois o valor correspondente a cada investidor é distribuído na conta da corretora, né? Correspondente à fração que cabe a cada um. Enfim, consultando isso, identifiquei que o preço de venda da fração nesse leilão foi de R$ 30,58 por ação. Isso quer dizer que, para o meu caso, com uma fração de 0,25, eu recebi na corretora R$ 7,65. Logo, eu consigo identificar aqui o resultado da venda dessas frações. Eu vou pegar o valor recebido e diminuir do meu custo de aquisição das respectivas frações. Então, chego aqui a um prejuízo de R$ 29,86. A quinta etapa é atualizar a carteira após o segundo evento, o desdobramento. Então, eu tenho inicialmente as 5 ações, né, após o grupamento. Eu vou multiplicar por 4, que é o fator de proporção no desdobramento, como eu destaco aí na imagem. Logo, eu vou ficar com 20 ações de Neogrid. O custo médio de aquisição, como é que fica? Eu vou, na verdade, pegar o meu custo total investido, os 750, também demonstrado nas telas anteriores. Foi o meu total investido após o grupamento. E vou dividir pelas 20 ações que agora eu tenho após o desdobramento. Então, eu chego que o meu custo médio de aquisição de Neogrid após esses dois eventos é de R$ 37,50. A sexta etapa é declarar tudo isso no IRPF 2025. Aqui na tela direita eu demonstro como declarar a custódia dessa ação. Eu tenho que dizer à Receita Federal a quantidade de ações em carteira em 31 de dezembro de 2024, lá na ficha Bens e Direitos, e preencher todos esses campos e que eu destaco na imagem. Lembrando que, neste exemplo, para ser prática e didática, eu estou supondo que comprei essas ações em 2024 e carreguei todas elas até o final do ano. Por isso aqui que o meu saldo em 31 de dezembro de 2024 é justamente os R$ 750 após esses dois eventos. Mas se você já possuía saldo antes de 2023 para trás, você vai precisar informar isso em situação de 31 de dezembro de 2023, o seu saldo no ano anterior. E se você também comprou novas ações ao longo de 2024 ou vendeu estas ações, também isso deve compor o seu saldo final. Você precisa fazer as atualizações de carteira, né, incluindo aí também, além desses dois eventos, as movimentações que você fez ao longo de 2024. Aqui, para que eu seja didática, eu preciso demonstrar tudo isso. Ainda na sexta etapa, declarando tudo lá no IRPF 2025, preciso informar a Receita Federal o que aconteceu com a fração, se foi lucro ou se foi prejuízo. Lembrando que eu posso ter 3 situações. Eu posso ter o lucro isento, lucro tributável ou prejuízo. Cada uma delas eu preencho num local específico do programa. Como no meu exemplo foi prejuízo, eu vou mostrar na tela a seguir o que eu tenho que fazer no IRPF 2025, tá? Mas antes eu gostaria de lembrar que você só deve compensar prejuízo de ações com lucros tributáveis futuros. Não faça a compensação com lucro isento. Se existe um benefício fiscal, você deixar de pagar imposto de renda nos casos de lucro isento, não faz nenhum sentido você compensar qualquer prejuízo da venda de ações com lucro isento.
pesquise mais sobre o assunto, você vai entender. Para quem está começando, isso pode ser um pouquinho mais complexo, mas falando aqui para pessoas que já estão um pouco mais ambientadas com o assunto, vai entender perfeitamente que lucro isento ele deve ser aproveitado e não pague-se imposto de renda sobre isso. Anote o seu prejuízo e compense com lucro tributável. O anotar significa deixar no seu controle pessoal, na sua planilha e também informar isso na declaração do imposto de renda à pessoa física, porque a Receita Federal ela precisa saber o que aconteceu ao longo do ano. E para que você consiga se compensar no futuro, você pode carregar esse prejuízo, né, para compensar em qualquer ano seguinte, você precisa dizer isso à Receita. Senão, não será possível compensar. A tela aqui fica em renda variável, lá na coluna Operações Comuns, no mês de outubro, que foi a data em que a empresa pagou a venda das frações. Eu e qualquer investidor, né, vamos colocar ali a informação gerada através dessa venda. Que no meu caso foi um prejuízo de R$ 29,86. Lembre-se que aqui eu estou colocando menos na frente. Isso simboliza prejuízo. Se você não se atentar ao sinal e deixar positivo, a Receita Federal vai entender que isso é um lucro e automaticamente esses campos aqui embaixo serão alterados, tá? O valor de 29 não vai vir aqui como prejuízo a compensar, vai ser como lucro. Isso vai fazer bastante diferença para você. Para encerrar, gostaria de saber o que achou do conteúdo. Deixe a sua opinião ou a sua dúvida nos comentários. Até a próxima!